Olá, está começando agora o nosso planeta, um espaço aberto para a ecologia. Segundo a terceira lei de Newton, para cada ação, uma reação. Seria essa então a explicação para o avanço do mar no litoral paraibano? Uma resposta da natureza ao homem? O avanço do mar é o tema de hoje. Em pelo menos 17 estados brasileiros banhados pelo Oceano Atlântico, o avanço do mar é um fenômeno que preocupa estudiosos e representantes de entidades ambientais. E em cada praia atingida pela reação da natureza, equipamentos públicos são destruídos pela força da água. São praças e calçadas, um estrago que aumenta a cada ano e transforma o mapa litorâneo. E segundo dados de pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, 42% do litoral paraibano sofre com a erosão causada pelo avanço do mar. Uma faixa de terra onde mora 1 milhão de pessoas. Um dos pontos mais críticos é a Ponta dos Seixas. Aqui, a força do mar destrói calçadas e provoca deslizamento de barreiras, como numa reação do imenso mar contra a ação degradante do homem. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o geógrafo Williams Guimarães. Seja bem-vindo ao programa Nosso Planeta. Esse é um problema que preocupa e assusta aqui no nosso litoral. Obrigado pela oportunidade para a gente estar discutindo um pouco sobre a falésia aqui do Cabo Branco. E como você bem disse, realmente a gente tem um problema de erosão aqui costeira muito acentuada, bastante acentuada, que ela vem se propagando ao longo de algumas décadas, né? Então esse recuo erosivo aqui ele é bastante representativo, pelo menos nesse trecho aqui, entre a Praça de Iemanjá, a Falésia do Cabo Branco e Ponta dos Seixas. O pessoal muitas vezes questiona que tipo de erosão é isso, quais são as causas dessa erosão, e as causas são múltiplas. Se a gente for aqui discutir as causas de erosão costeira, ela vai ser bastante variada. Ela vai desde os processos naturais até os processos antrópicos, amplificada pelos processos antrópicos, que aí se diz, são os processos ocasionados pela ação humana, né? Me diz uma coisa, quando você fala da ação humana, que tipo de ação humana está provocando ou contribuindo para essa destruição por causa do avanço do mar? Principalmente obras de engenharia, que colaboram de forma direta para acentuar esses processos erosivos. Quando eu falo obras de engenharia, a gente pode citar praças, pode citar portos fluviais, podemos citar barramentos de rios, né, que criam-se hidrelétricas, né, usinas hidrelétricas, criam-se barragens. Isso desacelera um pouco do fluxo do sedimento trazido pelos rios, que são os principais contribuintes de material sedimentar para ser distribuído ao longo da linha de costa. Então, quando você começa a pensar de uma forma muito mais global, de uma forma muito mais ampla, você começa a perceber que esses processos eles vão se agravando ano a ano e vai colaborar de uma maneira bem significativa para esses processos erosivos, né? Agora, uma coisa que deve se destacar é que a cada barreira que cai, que não volta mais atrás, é um processo irreversível. Sim, na verdade o que a gente tem aqui, no caso especificamente da Falésia Cabo Branco, é um recuo erosivo. O que significa dizer que esse monumento geográfico, né, ele se adentrava para o mar em épocas pretéritas 200, 300 metros lá dentro. Então, como o mar ele tem uma ação erosiva que vai moldando a linha de costa, isso em escala global, então começa a se ter um recuo desse monumento. Na verdade, as pessoas imaginam que a falésia está caindo, não é isso. Ela está se dirigindo, ou melhor, ela está sendo erodida, está sendo recuada para dentro do continente. E isso representa principalmente risco para a população. Por quê? A maioria da população em escala global, ela está, vamos dizer assim, ocupando essas áreas costeiras, muitas vezes de forma mal planejada. Então, se for citar aqui, 80% da população do planeta, ela ocupa essas regiões costeiras. Então, se você imaginar pessoas ocupando essas regiões, a gente está falando de um espaço que em escala territorial, a nível global, ela não passa de 10%, então é muita gente para um pequeno espaço de terra
que está sendo ocupada de maneira mal planejada. E isso tem uma resposta para os humanos, né, com esse avanço. Agora, uma coisa interessante é que essa barreira aqui, ela cai quase todos os dias. E o que se nota, professor, é que a água já está suja por causa, né, desse deslizamento. Essa água barrenta, como o pessoal fica geralmente chamando, essa é uma água que ela está com muito material em suspensão. E de onde é que vem esse material? Esse material vem do deslizamento, que ocorre muito deslizamento e ocorre muito desmoronamento aqui na falésia do Cabo Branco. Então, a partir do momento em que ocorre um período de chuva, ou um período de maré alta, ou as duas coisas associadas, vocês começam a perceber que a água fica bastante barrenta, a água começa a ter muito material em suspensão, e até para o próprio turista, que mesmo que fique um pouco mais ao norte, nas praias de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, esse material vai se dirigindo para lá e os turistas chegam e olham aquilo ali e imaginam que seja uma água suja. Na verdade, não chega a ser uma água suja. Ela é uma água que está com muito material em suspensão e aquilo, do ponto de vista assim, para o leigo, acha que é uma água ruim para se banhar, né? Quando fala do ponto de vista, mais uma vez, da questão da ação do homem, então há uma reação da natureza. Sim, toda ação causa uma reação. Por exemplo, essa praça de Iemanjá aqui, ela, na verdade, antes de ser uma praça, era um antigo clube de engenharia. Que esse clube de engenharia, ele saiu daqui, foi lá para os Seixas, está hoje lá naquela região ali mais ao sul, e esse espaço ele ficou aberto, né? Aí ficou sendo mal utilizado, drogas, prostituição, roubos, enfim. Então a prefeitura, na tentativa de ocupar o espaço, reurbanizar o espaço, para evitar esse tipo de mau uso, criou-se a praça. Só que a praça está numa região de marina, ou seja, numa região de mar. Essa estrutura de engenharia, ela está ocupando praticamente a zona de estirância. O que seria a zona de estirância? Maré alta, maré baixa. Então esse espaço entre a maré alta e maré baixa é um espaço que ele tem vamos dizer, um retrabalhamento das ondas do mar e do mar propriamente dito muito intenso. Então quando você coloca uma estrutura em cima desse espaço, consequentemente ela vai cair, ela vai sofrer a ação da abrasão marinha, até mesmo porque a incidência de onda é muito ativa, né? A gente tem aqui a altura de onda em torno de 1,5 metro, 1 metro. A altura de maré aqui é 2,8, então essas coisas associadas dia a dia, mês a mês e por aí vai, começa a destruir esses monumentos. Professor William, o senhor falou que também tem a questão da própria natureza, né, do clima, alguma coisa desse tipo, isso influencia? Influencia, porque se a gente também levar em consideração essas questões mais físicas da coisa, né, clima, chuva, vento, até as próprias linhas de recifes naturais que tem aqui ao longo dessa linha de costa, quando você começa a perceber que existe falha entre esses recifes, a energia de onda é mais incidente nessa área. Esse aqui que nós estamos em frente à barreira do Cabo Branco, que a gente chama de plataforma de abrasão marinha. O que seria isso? São materiais que vocês podem perceber agora na maré baixa, que são oriundos da própria parte continental, que ao longo do tempo foi sendo depositado aqui. Isso representa, para a falésia, uma força positiva. Por quê? Porque se não tivesse essa plataforma de abrasão aqui, a dissipação de energia das ondas não teria ocorrido. Ou seja, a falésia já estaria bem mais erudida do que está hoje. Então essa grande plataforma de abrasão que tem aqui é um dissipador de energia de ondas. Ok. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre a questão do avanço do mar no litoral paraibano. A gente volta em instantes. Você sabia que a natureza leva de 2 a 6 semanas para decompor apenas um jornal? De 1 a 4 semanas para decompor embalagens de papel e de 200 a 450 anos os sacos e copos de plásticos. De 100 a 500 anos as latas de alumínio e 1 milhão de anos para decompor o vidro.